Olá pessoal, não se assustem, vocês não erraram de canal. Eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente do que eu estava acostumado aqui. Eu fiz um vídeo de variedades sobre esse assunto aqui, sobre Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Esse assunto surgiu no meu canal, uma dúvida de um inscrito, em virtude de que nesse vídeo aqui, entre os vários que eu já fiz sobre o assunto terra plana, eu vou entrar até rapidamente aqui. Eu falo que eu sou um oficial do Corpo de Bombeiros, oficial da reserva de São Paulo, e que para me tornar oficial do Corpo de Bombeiros de São Paulo, eu teria feito a academia de Polícia Militar no Barro Branco. E aí houve um questionamento, e eu acredito que pode ser uma dúvida de outras pessoas. Por que não a gente explicar o assunto, né? Deixa eu explicar aqui sobre esse assunto, sobre o que o Corpo de Bombeiros tem a ver com a Polícia Militar. Se você observar a Constituição Federal, você já vai ver que os dois aparecem, as duas corporações aparecem aqui no artigo 144, inciso 5, como sendo componentes do Sistema de Segurança Pública, e posteriormente no parágrafo 6º, juntos aqui como Forças Auxiliares Reservas do Exército. Então aqui elas parecem ser duas corporações totalmente distintas, não é? E vamos explicar como que começou essa história. Olhando a história do Brasil, nós vemos que o primeiro Corpo de Bombeiros Militar foi o do Rio de Janeiro, que foi fundado após uma sequência de incêndios. Ele foi fundado em 1856, em pleno Brasil Império, né? Foi fundado então em 1856, isso pode ser verificado até em todas as viaturas do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio. Elas mostram a sua logomarca e o ano da sua criação aqui. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e a Polícia Militar são corporações totalmente distintas, tá, gente? E como foi em São Paulo? São Paulo, só muitos anos depois, em 1880, aqui, ó, após uma série novamente de incêndios, principalmente um incêndio na Faculdade do Largo São Francisco, o governador da província então resolveu criar o Corpo de Bombeiros, criar uma seção composta por 20 homens. Aí o que aconteceu? O governador da província foi surpreendido por conta disso daqui, de uma lei eleitoral. Olha, isso aqui é uma lei de 1846, promulgada por Dom Pedro, hein, gente? Muito legal, né? É lógico que isso aqui é só uma transcrição digital da lei original, né, gente? E era uma lei que regulava a maneira de procedimentos para as eleições dos senadores, deputados, membros das assembleias provinciais, juízes de paz e câmaras municipais. Não estranho o português utilizado aqui, né? Isso aqui é o português escrito com as regras da época, né, gente? Quando nós vamos aqui para o artigo 108, né? Nós vamos observar que uma coisa que existe até hoje, né? Vamos ver aqui no artigo 108, ó, nas disposições gerais, proibindo por 90 dias suspender-se-á o recrutamento em todo o Império por 3 meses, a saber, 60 dias anteriores e 30 dias posteriores ao dia da eleição primária. Então essa lei, ela já determinava que por esse período de tempo não se podia fazer contratações, e este foi um problema enfrentado pelo governador da província de São Paulo, na época, em que ele desejava contratar e montar uma seção de bombeiros com esses 20 homens, mas ele não podia fazer contratação. O que ele fez foi uma improvisação. Ele pegou tá aqui, ó, ele pegou um quartel da então polícia, não se chamava nem polícia militar, chamava Corpo Policial Permanente. Pegou esses números de 20 homens, ele pegou de um efetivo que já tinha sido contratado, que já tinha sido feito o edital, já tinha sido feita a seleção, e tinha ali 50 homens prontos para o treinamento policial na Companhia de Urbanos, no centro da cidade de São Paulo. E ele pegou então 20 homens desses 50 e selecionou para que eles tivessem treinamento de bombeiros, já que ele não poderia fazer então a contratação. Ele até foi até o Rio de Janeiro, foi chamado o Tenente José Severino Dias, está aqui, e o Tenente José Severino Dias foi o primeiro comandante vindo treinar estes homens. O Tenente José Severino Dias, na verdade o título na época era Alferes, né? Como o Tiradentes era Alferes também. É um cargo que hoje não existe mais nas corporações militares aqui no Brasil.
Ele veio para cá comissionado para treinar então esses 20 homens do Corpo de Bombeiros dentro de uma companhia da polícia. Então ele ficou sob um comando de um oficial superior a ele dentro de uma companhia de polícia. Então, por essa peculiaridade, o Corpo de Bombeiros no estado de São Paulo, ele surgiu dentro de um quartel do então Corpo Policial Permanente, e por isso, e até hoje, ele pertence à Corporação Polícia Militar. Se os senhores observarem aqui, por exemplo, olha, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e o brasão de São Paulo. Esse é o símbolo oficial do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Se você olhar nas viaturas do Corpo de Bombeiros de São Paulo, você vai ver que tem Corpo de Bombeiros, às vezes, no símbolo dos bombeiros não aparece a logomarca da Polícia Militar, mas sempre aparece também a logomarca da Polícia Militar, mostrando que o Corpo de Bombeiros de São Paulo pertence à Polícia Militar. Vocês entenderam, gente? Então, o que aconteceu aí? Bom, posteriormente a este fato, veja, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, ele foi criado, eu vou voltar aqui, em 1880. Bom, a partir daí, é lógico, os outros estados começaram também a criar corpos de bombeiros. Após o primeiro Corpo de Bombeiro, ou o terceiro do Brasil, foi no Rio Grande do Sul. Foi criado em 1895, 15 anos depois de São Paulo. Depois vieram Bahia em 1889, Minas Gerais em 1911, em 1912 o Paraná, em 1919 Santa Catarina, e aí por diante. Todos os estados hoje possuem, logicamente, o seu corpo de bombeiros. E por que aconteceu, então, esta divisão? A partir do Rio Grande do Sul, em 1895, quem ia criar o Corpo de Bombeiros tinha dois modelos a seguir. Ou seguia o modelo da capital federal, que era o Rio de Janeiro, ou seguia o modelo de São Paulo, que já surgia como uma grande potência econômica, que hoje é, como os senhores sabem, o estado economicamente mais forte da federação. Tendo dois modelos a seguir, cada um foi escolhendo o seu, porque naquela época não existia internet, tantas fontes de informação, e, por exemplo, os gaúchos, quando foram criar o Corpo de Bombeiros, não tinha essa informação de que foi por um mero detalhe eleitoral e não técnico que São Paulo criou o Corpo de Bombeiros dentro da Polícia Militar. Então as corporações, os estados da federação, acabaram alguns sendo levados a achar da seguinte maneira: se São Paulo fez desse jeito, é porque eles devem ter estudado e escolheram que essa era a melhor maneira, sem conhecer esse detalhe de que foi por uma lei eleitoral, né? Não foi um problema discutido tecnicamente, né? Então, a partir daí, os estados foram nascendo, os corpos de bombeiros dos estados foram nascendo, e cada um foi seguindo uma linha, ou a linha carioca, ou a linha paulista, né? E por isso que em vários estados da federação, o Corpo de Bombeiros pertence à Polícia Militar, e na maioria dos estados da Federação Brasileira, o Corpo de Bombeiros é uma corporação independente da Polícia Militar. Os senhores têm toda a condição de ir no seu estado verificar como é que está a situação. Bom, para finalizar aqui, eu vou falar uma coisa que não sei se vocês sabem, né? O que é muito legal sobre o Corpo de Bombeiros é que o Corpo de Bombeiros ele está em todas as pesquisas. Todo ano é feito no Brasil e no mundo a pesquisa sobre o ranking das profissões, e o Corpo de Bombeiros é sempre eleito como a corporação mais confiável do Brasil e do mundo. Olha, no Brasil, no ano passado, o Corpo de Bombeiros ficou em primeiro lugar com 95%, em segundo lugar carteiros com 90%, médicos 82%, e é muito legal. E no mundo, no mundo, o bombeiro perde um pouco, o bombeiro do Brasil tem um pouco mais de aceitação até do que no mundo, os bombeiros estão em primeiro lugar com 92, professores 85, carteiros 81. Eu acho muito legal, e é lógico que o bombeiro é sempre muito bem-vindo, porque não é muito fácil, né, ser bombeiro, né, gente? Vocês acham fácil combater incêndio? Para quem acha que o bombeiro só faz isso, eu vou mostrar mais algumas cenas aqui muito interessantes, né? Olha lá, ó, desabamentos, o bombeiro trabalhando em salvamento aquático marítimo. Olha esse bote inflável decolando aí para vencer as ondas. Olha outra imagem, que legal, né? Tudo isso feito pelo Corpo de Bombeiros. Olha lá, acidente com desmoronamento e o bombeiro trabalhando. Aqui é o helicóptero Águia da Polícia de São Paulo dando apoio ao bombeiro que está fazendo serviço de guarda-vida. Viu que legal? Olha lá,
Aqui já uma imagem do bombeiro do Rio de Janeiro fazendo um salvamento com pulsar nas águas, salvando pessoas que estão se afogando, né? Olha lá, essa já é uma foto de São Paulo. Aqui eu estou vendo na praia das Pitangueiras, no Guarujá, uma mocinha aqui sendo salva por um bombeiro com o uso deste pulsar aqui, olha, esse equipamento. Eu fui o primeiro a usar o pulsar, hein, no salvamento no estado de São Paulo, hein? Tenho muito orgulho disso. Lá na praia da Enseada, um afogamento que estava acontecendo no costão do Perequê. Vamos ver, olha aqui o uso do pulsar para salvamento aquático marítimo. Isso aqui é uma lancha, a lancha Comandante Paulo Marques, trabalhei muito com ela. Aqui o bombeiro também faz operações de mergulho, hein, gente? Olha, isso aqui é um mergulhador para fazer operações de salvamento e salvatagem. Olha aqui, bombeiros na represa Guarapiranga, correndo para entrar no helicóptero para fazer mergulho. Olha lá que legal, né? É outra atividade que o Corpo de Bombeiros faz. Isso aqui é uma foto do bombeiro de Goiás, né? Os bombeiros goianos treinando animais, o cachorro aqui para localizar pessoas na mata. Olha, mais uma coisa que o bombeiro faz. Aqui, olha, meus antigos comandados aqui, o Patrick da Silva, lá do bombeiro de São Sebastião. O bombeiro teve que entrar na mata para fazer aí salvamento dessa preguiça que estava machucada. Vamos ver, essa imagem está demorando para abrir. Isso aqui também, olha, salvamento de um rapaz que subiu para apanhar cocos e não conseguiu descer da árvore. Lá vai o bombeiro. Toda vez que você tem uma ocorrência que ninguém consegue resolver, o pessoal chama o bombeiro, né? Esse daqui é a embarcação Governador Fleury, que faz serviços de combate a incêndio no Porto de Santos, né? Olha aqui, ele combatendo incêndio numa balsa, no terminal de balsas do centro de Santos. Essa embarcação eu tive a oportunidade de ir buscar nos Estados Unidos e vir navegando até o Brasil. E aqui a atuação dela. Bom, gente, eu só mostrei aqui a variação, a gama de coisas que o Corpo de Bombeiros faz. Vocês sabem que o número do bombeiro é 193, o número da polícia é 190, né? E ficou aí, para quem não sabia, o fato de que em alguns estados da federação o bombeiro pertence à polícia militar. Na maioria dos estados não pertence. Eu mostrei até a razão histórica para isso. Eu espero ter respondido a dúvida do rapaz do meu canal e que o vídeo tenha sido legal, né? Tenha sido prazeroso para que as outras pessoas também satisfaçam a sua dúvida. Chegamos ao final. Aguardem as próximas publicações aí do canal.